Fala galera, análise pré-jogo de Internacional e América pela 31ª rodada do Brasileirão. E antes de começar, fica aí meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E mais um pedido aí antes de começar, eu tenho recebido bastante feedback positivo das análises, mas poucos likes e poucos inscritos. Então eu gostaria de saber de vocês aí se tem alguma coisa a melhorar, seja as análises estão mal feitas, mal explicadas, vídeo muito longo, qualidade ruim de áudio, enfim, qualquer feedback que vocês possam me dar aí me ajuda muito a melhorar as análises no canal. Então, vamos lá partir para análise propriamente dita. Então, nas últimas 10 rodadas, o Internacional teve 5 jogos em casa. Vitórias sobre São Paulo, Grêmio e Santos e derrotas para Atlético Mineiro e Coritiba. 60% de aproveitamento para o Inter nessas partidas. Pelo lado do América, nas últimas 10 rodadas foram 5 jogos fora de casa, 3 empates contra Cuiabá, Cruzeiro e Corinthians e derrotas para Fortaleza e Atlético Paranaense, 20% de aproveitamento para o América. Olhando para algumas estatísticas dessas partidas, o Internacional teve em média 53% de posse de bola, um número mediano para uma equipe mandante, e o América 38% de posse de bola em média, um número baixo para um visitante. Em termos de construção, a gente vai analisar passes decisivos e expectativa de assistências. Passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou uma assistência para gol, e a expectativa de assistências mede a capacidade das equipes de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Para contabilizar a estatística, não precisa marcar nem finalizar um gol. A ideia mesmo é ver se as equipes conseguem levar a bola até regiões mais favoráveis para a marcação de um gol. Então, pelo lado do Internacional, em média, conseguiu 10,4 passes decisivos por jogo e os seus adversários 4,4. Em termos de expectativa de assistências, o Internacional teve aí 1,07 em média e os seus adversários 0,61. Então o Internacional não teve números muito expressivos em nenhuma das estatísticas, mas ainda assim superou bem os seus adversários. Pelo lado do América, em média, os adversários conseguiram 15,2 passes decisivos por jogo e o América 9,6. Em termos de expectativa de assistências, 1,15 para os adversários em média, 0,59 para o América. Então o América aí com números medianos para baixo nessas duas estatísticas, sendo em média superado pelos seus adversários. E em termos de finalizações, o Internacional conseguiu aí, em média, 15,6 finalizações por jogo e os seus adversários 9,4. Mas só olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades que as equipes criaram, nem das finalizações propriamente ditas. Então, para isso, a gente tem a expectativa de gols, que ajuda a gente a projetar o número de gols de uma equipe com base na qualidade das oportunidades criadas, e a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que os goleiros teriam para defendê-las. Então, pelo lado aqui do Inter, em média 1,89 era a expectativa de gols, com base na qualidade das oportunidades, e 1,56 para os adversários. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, esses números sobem. 2,26 para o Inter, 1,73 em média para os adversários. Em termos de gols efetivamente marcados, o Internacional marcou 3 gols em média por jogo e os adversários 2 gols em média por jogo. Então a gente vê aí o Inter superando os seus adversários aqui em todos os quesitos com números de médio para altos no geral, mas a gente também vê os adversários com número de médio para alto aqui também nessas estatísticas, que mostra que o Inter joga e deixa jogar, vamos dizer assim. Pelo lado do América, os adversários conseguiram, em média, 19,4 finalizações por jogo, contra 13 do América. Em termos de expectativa de gols, 1,79 para os adversários, 0,88 para o América. Quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, 2,01 para os adversários e 1,29 para o América. Em termos de gols efetivamente marcados, os adversários marcaram em média 2 gols por jogo e o América 1,6. Então a gente vê aí o América sendo superado em todas essas estatísticas relacionadas a finalizações. E também uma coisa que chama atenção é o América com um número alto de gols em média por jogo. Aqui conseguiu marcar pelo menos um gol em todas as últimas partidas. E para finalizar a análise, eu trago aqui um palpite de resultado para o jogo, lembrando que a ideia não é recomendar nem incentivar apostas. A ideia aqui é a gente tentar projetar o placar do jogo com base no desempenho recente de Internacional e América nessas últimas partidas. Então o que eu fiz? Simulei 10 mil jogos entre Internacional e América Mineiro, considerando
aquilo que essas duas equipes produziram de expectativa de gols nesses últimos jogos e também deixaram os seus adversários produzirem. Num segundo momento, eu fiz a mesma análise, só que daí considerando a qualidade das finalizações, ou seja, usando a expectativa de gols pós-chute. Então, considerando a expectativa de gols, a gente vê um favoritismo claro para o Internacional. 51% de chance de vitória, 22% de chance de empate e 26% de chance de vitória do América. Os resultados mais frequentes, 2-1 para o Inter, empate por 1-1 e depois aqui vitória por 1-0, vitória por 2-0 para o Inter e também outro resultado aqui com 7% de 2-1 para o América. E quando a gente utiliza aqui a expectativa de gols pós-chute, o cenário praticamente se mantém. 51% de chance de vitória do Inter novamente, 21% de chance de empate e 27% de chance de vitória do América. Os resultados mais frequentes aqui, 2-1 para o Inter, empate em 1-1 e 2-1 para o América, mas também aqui com 7%, 3-1 para o Internacional e 2-2, né, empate por 2-2. Então, considerando tanto a expectativa de gols quanto a expectativa de gols pós-chute, a gente vê aí um claro favoritismo para o Internacional nessa partida. Então, finalizamos aí mais uma análise pré-jogo de Internacional e América. Espero que vocês tenham gostado e fica novamente meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise e falou!